Qual dos contos da Disney você mais gosta? Aqui no nosso canal, a gente já fez vários vídeos sobre histórias reais dos filmes da Disney. Nem sempre os contos seguem fielmente a realidade. Eles apenas usam a história verdadeira para inspirar a fantasia, maquiando o enredo e encantando os telespectadores. Uma das inspirações mais impressionantes é a do Mowgli, o menino lobo. Eu conto para vocês agora a história real que inspirou o filme que fez tanto sucesso na Disney. Meu nome é Ivan Lima e é um prazer ter você aqui no nosso canal. Mowgli, o menino lobo, surgiu pela primeira vez como O Livro da Selva. E a data do seu surgimento é mais antiga do que vocês imaginam. É do ano de 1894, quando Rudyard Kipling publicou o conto. A obra tinha sido inspirada em histórias sobre a selva indiana, que Kipling usava para mexer com o imaginário dos seus filhos. O livro, na verdade, era uma seleção de enredos, nem todos estrelados por Mowgli. Porém, foi o personagem que ganhou mais destaque. Kipling usava os ensinamentos da selva para passar mensagens para quem lia os contos. Muitos críticos diziam que o Livro da Selva dá destaque à dominação do ser humano sobre a natureza, usando Mowgli e os animais da selva para fazer uma metáfora na relação entre colonizadores e colonizados, mostrando que há uma hierarquia. Durante a Segunda Guerra Mundial, os irmãos Zoltan e Alexander Korda foram para Hollywood e fizeram uma adaptação da história de Mowgli. No caso, quem estrelou foi Sabu, o jovem indiano que ganhou fama internacional como Mowgli, um órfão criado por lobos e amigo de todos os animais selvagens. O filme foi realizado na Califórnia e usava animais de verdade para representar os personagens. Por causa das dificuldades na produção, a história sofreu algumas alterações. Depois, foi a vez da Disney entrar em ação. Em 1967, o Walt Disney supervisionou a primeira animação de Mowgli. A partir do primeiro filme, Mowgli se tornou uma aventura para todas as idades e muito rentável. A história era acompanhada de canções, fantasias e encantamentos, diferente da versão de Kipling, que tinha um aspecto sombrio e trazia mensagens políticas. Em 1994, foi a vez de fazer a versão com o ator e animais de verdade, filme que foi intitulado como O Livro da Selva. Depois vieram outras versões, sendo que a última foi lançada pela Disney em 2016. Recentemente, até a Netflix se arriscou a fazer uma produção da história, lançando Mowgli entre dois mundos. Bom, esse foi um pequeno resumo do sucesso que Mowgli fez nos cinemas. A história rendeu muito, mas muito dinheiro para a Disney. Mas será que Kipling, a primeira pessoa a escrever a história, se inspirou em alguém? Ou ele simplesmente criou a fantástica história de Mowgli? Muitas pessoas acreditam que Dina Sanichar, o menino lobo indiano, foi quem serviu de inspiração para Kipling. No filme e nos livros, Mowgli é uma criança selvagem, que teria sido criada e alimentada por uma alcateia de lobos. O caso de Dina é bem parecido com a história de Mowgli, embora ele não tivesse os mesmos amigos que o personagem de Kipling tinha. Na verdade, o que os dois têm em comum é que eles foram criados por lobos, já que a vida de Dina não foi tão fantástica assim quanto a vida de Mowgli. Vou tentar contar com o máximo de detalhes toda a história de Dina Sanichar. Dina foi encontrado por caçadores enquanto ele andava como um quadrúpede e seguindo um companheiro lobo. Quem de vocês não se assustaria com um menino andando como lobo pela selva? Os caçadores ficaram curiosos e resolveram que precisavam capturá-lo. Depois de várias tentativas e armadilhas para capturar Dina, eles finalmente conseguiram. E, para a surpresa dos caçadores, eles também capturaram um lobo, junto com o garoto. Porém, junto com o primeiro contato com os humanos, Dina também teve sua primeira decepção. Na primeira oportunidade que tiveram, os caçadores acabaram matando o lobo, e Dina presenciou a morte do seu companheiro. Aí eu te pergunto,
Será que não era melhor deixar Dina continuar vivendo na selva? Depois de capturá-lo, os caçadores levaram Dina para um orfanato. E alguns missionários trataram de batizá-lo como Sanishar, que significa sábado em urdu, justamente o dia em que ele chegou ao orfanato. Agora vivendo em um novo ambiente, cercado por seres da sua mesma espécie, Dina tinha dificuldade de aprendizado e de raciocínio. Até porque ele tinha sido criado por animais irracionais. E é óbvio que sua percepção, atenção, associação, memória, imaginação, pensamento e linguagem eram limitados. O conhecimento de Dina não tinha sido trabalhado, e isso atrapalhava muito no seu aprendizado. Depois de um tempo de convívio com outras crianças, Dina passou a demonstrar capacidade de raciocinar e interesse em executar algumas tarefas. Bom, para qualquer ser humano que queira viver em sociedade, a comunicação é fundamental. Na maioria dos casos, as crianças começam a falar com mais ou menos 2 anos de vida. Às vezes, as crianças dizem mamãe ou papai com apenas alguns meses de idade, mas ainda demoram algum tempo para conseguir formar sentenças. Porém, o caso de Dina era diferente de qualquer outra criança. Apesar de ter tentado aprender a falar diversas vezes com professores diferentes, Dina nunca conseguiu aprender a falar um idioma ou mesmo escrever. A forma como ele se comunicava era única. Ele usava barulhos de animais como técnica que ele aprendeu enquanto estava vivendo na selva. A adaptação de Dina na sociedade não foi fácil. Ele viveu sem roupas boa parte de sua vida. Então, usar calças e sapatos não era um hábito que ele iria adquirir da noite para o dia. Na verdade, ele odiava andar vestido e se esforçava para conseguir andar usando apenas os pés. Claro, deve ter andado como um quadrúpede durante muito tempo. Alguns de seus músculos tinham atrofiado, o que dificultava viver como um ser bípede. Porém, se ele estava sendo inserido na sociedade, ele também precisava se adaptar. Quando Dina foi para um orfanato, as pessoas fizeram de tudo para que ele se adaptasse. Ele até aprendeu a andar com 2 pés, mas relutou com calças e camisetas durante todo o tempo em que viveu em comunidade. Mas existia algo que Dina não tinha na floresta: o tabaco. Infelizmente, ele se tornou um fumante, vício que o acompanhou até sua morte. Já em relação à sua alimentação, Dina também tinha suas preferências. Da natureza, os lobos costumam se alimentar de outros animais de porte grande. Obviamente, eles comem a carne crua. Quando Dina chegou ao orfanato, ele se recusava a comer comida cozida. Em vez disso, ele se alimentava de carne crua, assim como os lobos na natureza. Ele também gostava de roer os ossos, pois assim deixava seus dentes um pouco mais afiados. A relação de Dina com outras crianças do orfanato também foi um grande desafio. Ele tinha dificuldade em se relacionar com as outras pessoas, pela convivência que teve com os lobos. Mas existia uma criança que tinha muito em comum com Dina. Curiosamente, existia um outro indivíduo do orfanato que também tinha sido encontrado na selva. E os dois se davam muito bem. As 2 crianças selvagens não gostavam de usar roupas, então eram as únicas que andavam nuas pelo orfanato. Segundo o padre responsável, os 2 meninos tinham um estranho vínculo de simpatia um pelo outro. Eles tiveram mais ou menos a mesma experiência e estavam aprendendo a conviver em sociedade. Em um dos casos, o padre relatou que achou incrível o fato de um ensinar para o outro como beber líquidos usando um copo. Depois de viver mais ou menos uma década entre os humanos, Dina parecia não ter progredido mentalmente. Além disso, ele parecia estar sempre ansioso e nervoso, como se nunca tivesse se sentido à vontade. Infelizmente, Dina Sanishar faleceu no ano de 1895, em consequência de uma tuberculose. Na época, estima-se que ele tinha cerca de 29 anos,
Mas existem pessoas que afirmam que ele beirava os 34 anos de idade. Sua idade exata era impossível de saber, já que ele não possuía um registro de nascimento ou algo do tipo. Afinal, foi essa história que inspirou o conto de Mowgli? Por mais estranho que possa parecer, Dina não foi a única criança selvagem criada por lobos a aparecer na Índia. Em vários lugares diferentes, especificamente no final do século XIX, muitas crianças selvagens apareceram. Algumas delas conseguiram se integrar à sociedade. Outras acabaram voltando a viver na selva. É fato que muitos órfãos viveram a mesma experiência que Dina, mas alguns deles acabaram morrendo. No século XIX, era comum encontrar na selva cadáveres que tinham sido destruídos por animais, e muitos desses corpos eram de criança. No caso de Mowgli, seu maior inimigo é um tigre de Bengala. Na Índia, havia muitos tigres dessa espécie que devorariam facilmente uma criança, até porque os humanos não podem correr tão rápido quanto os lobos. E isso nos faz ser vítimas muito fáceis. E até hoje acontecem histórias bem parecidas como essa, de Dina Sanichar. Por hoje, eu fico por aqui. Um grande abraço. Tchau!